Eu queria passar para o professor Danilo e mudarmos o nosso foco agora fundamentalmente para a questão da guerra Ucrânia-Rússia. Eu acho que a torcida do Flamengo, que a guerra seria de algumas semanas, 3 anos nisso. E nada indica, ao menos a princípio de algumas tentativas, que isso deva terminar logo. Não? Eu espero que sim, mas a situação é bem complicada. Mas vamos olhar a questão da Rússia. Eu nunca imaginaria também que terminaria a União Soviética, sinceramente. Havia até estudos de sovietologia lá nos Estados Unidos. Ninguém conseguiu prever o fim da União Soviética, né? Foi uma grande surpresa tudo o que ocorreu. Bem, a questão, professor, é a seguinte. A Rússia já é uma potência com interesse na Europa desde lá por volta do Congresso de Viena, 1814, 1815 e tal. E desde então, sempre é vista como símbolo da reação, do reacionarismo atacando a Europa. Veio a União Soviética e foi o símbolo da revolução atacando a Europa. A União Soviética não existe mais, existe agora a figura do Putin. Como é que fica essa questão da Rússia, a relação dela como potência militar em relação à Europa? Será que é estranho não ter mais o Pacto de Varsóvia e ter ainda a OTAN? Será que não dá uma justificativa ao discurso do Putin até dessa relação mais agressiva com a Europa? Eu vou até utilizar aqui uma linha de raciocínio que não é do Putin, que é do próprio Trump. A OTAN perdeu o seu objeto original. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, desenvolvido no final da década de 40, foi para responder a uma nova visão de tensionamento político que nós chamamos de Guerra Fria. Soviéticos e americanos e a organização dos seus devidos blocos, no intuito de conter a dita expansão da internacional socialista, da expansão da visão até então stalinista de modelo político socialista. Que, por sinal, né, professor, o senhor fez um comentário que eu gostaria de fazer. Entre americanos e russos existe uma grande semelhança. Ambos têm destino manifesto. Um do quê? Do oeste para o leste e do outro do leste para o oeste. Não é? Tanto que um é cristão protestante, o outro é cristão ortodoxo. Prega o universalismo liberal e o outro pregou o universalismo marxista. Mas, nesse sentido, o que eu gostaria de bater? A OTAN perde o seu prumo. Com o fim da Guerra Fria, a OTAN, em tese, deveria ser um instrumento de alinhamento das ações securitárias ditadas pelos americanos. E isso, necessariamente, quando acontece de forma desastrosa, ao exemplo da guerra da Iugoslávia, né, das ações no Afeganistão, ou quando não tem essa finalidade, ele tem um único sentido de ser um guarda-chuva securitário europeu. Vamos dizer, dirigido dentro dos ditames europeus. Os americanos, dentro da sua lógica isolacionista, começam a questionar o papel da OTAN. E, nesse sentido, professor Villa, a guerra da Ucrânia, que, na verdade, tem sua semente desde o momento da desconexão, do desalinhamento da Ucrânia à Rússia, eu estou falando da Revolução Laranja, nós começamos a observar ali que esse conflito não é um conflito entre nações. É um conflito continental, regional. E aí, para não delongar demais, o que eu observo é que, diante de toda a guerra de informação, a Rússia se reafirmou como grande potência militar, que ela nunca deixou de ser. Aliás, até o conflito com a Ucrânia, em 22, a Rússia nunca teve tanta área de influência, nem da época dos soviéticos. Presença indireta na África, forte influência na Síria, no Irã,
no Líbano, presença na América Latina, professor Vila, Venezuela, Nicarágua, Cuba. E agora o quê? Ele reafirma, dentro da lógica da grande mãe Rússia, o recontrole de regiões. E quem se apequena? A Europa. A Europa se vê gradualmente o quê? Apequenada, inclusive sob validação de uma nova ordem política ditada pelos americanos. É interessante, aí dá para desdobrar umas questões para a gente ficar pensando. Cássio, eu estava aqui com base no que a Karine e o Danilo colocaram, pensando justamente essa questão agora da Rússia, nesse novo momento histórico que nós estamos vivendo. Chega um momento na Guerra Fria, só lembrar quem nos acompanha, a Guerra Fria, mais ou menos, se fosse pegar um momento, 1947, se quisesse 1946, tal, a guerra termina na Europa em maio, mas a Guerra Fria formalmente começa pouco depois, que ainda há relativo consenso em alguns pontos entre Estados Unidos e então União Soviética. Aí depois vem a Guerra Fria e termina com a queda, grosso modo, com a queda do Muro de Berlim, a 9 de novembro de 89, e a União Soviética termina no Natal de 1991. Bem, aí nós temos antes o Gorbachev, a última liderança, né? E aí vemos o Yeltsin, etc., até chegar ao Putin. Mas eu queria que você pudesse nos comentar o seguinte: entre a ascensão do Gorbachev e a ascensão do Putin, nós temos um bom período histórico, a antiga União Soviética e Rússia, e o breve momento de comunidade de estados independentes, que durou pouquíssimo, né? Ela entrou nessa crise militar, mesmo sendo uma superpotência. E o Putin, aí voltamos à questão Putin, que é interessante, colocada pelo Danilo, colocou a Rússia nessa perspectiva mundial como grande potência militar. Esse interregno, como explicar? É interessante isso, e eu vou pegar um gancho agora com boa parte do que o Danilo trouxe aqui, que é essa percepção de que, após o declínio da União Soviética, qual é a missão da OTAN? E acreditava-se dentro da Rússia que talvez a Rússia agora, por não ser mais uma inimiga, ou seja, ela abriu os seus sistemas políticos e econômicos, se ocidentalizou nesses termos políticos e econômicos, agora ela seria considerada uma amiga do Ocidente. Então, houve uma esperança durante muito tempo de que a Rússia pudesse fazer parte, inclusive, da OTAN. Sim. Houve negociações e até o início do governo Putin, já nos anos 2000, tiveram exercícios, tiveram a implementação de cooperação, inclusive na guerra, a guerra contra o Afeganistão, na guerra ao terror, né, contra o terrorismo, e houve uma aproximação política ali entre a OTAN e a Rússia. Mas uma coisa que os russos não entenderam foi porque isso nunca foi se concretizar. Então, os americanos prometeram implicitamente ou explicitamente um novo mundo onde a Rússia não seria mais considerada um inimigo, mas o que os russos começaram a observar é que, além de não ser convidado para a OTAN, nós temos a expansão da OTAN para o que, em 1994, a Rússia já tinha delimitado em documentos oficiais o que ela chama de Near Abroad, que é a esfera de influência, o antigo espaço onde os países da União Soviética estão localizados, a ex-União Soviética, o antigo espaço soviético, é uma área de influência russa. E aquilo foi delimitado em documentos. Então, mesmo delimitando aquela área como a sua esfera de influência, a Rússia viu países dentro dessa esfera de influência sendo convidados a fazer parte da OTAN. A Rússia não tinha como reagir a esse processo, porque a Rússia estava numa terrível crise econômica, terrível crise de instabilidade doméstica, e não tinha como reagir a isso. Então a Rússia observou isso, os países bálticos, vários países entrando para a OTAN. E o que o Putin faz é tentar reconstruir a capacidade da Rússia de responder ao que os russos consideram uma provocação. Né? Tem um conceito de dilema de segurança.
Se você vai se aproximando das fronteiras de um país, espalhando ali sistemas de mísseis, bases militares, aquilo ali vai gerar uma percepção de que aqueles estados estão cercando geopoliticamente. E o último degrau que os russos não poderiam aceitar, o último degrau dessa degradação da esfera de influência russa era a Ucrânia. E a Rússia já está bem mais reconstruída já quando ocorre a questão ucraniana. E alguns especialistas sempre dizem que a questão ucraniana é tão sensível para a Rússia que a Ucrânia deveria ser utilizada como uma espécie de algodão entre cristais. Sim. Ou seja, um amortecimento entre duas grandes esferas de influência, que é a Rússia e a União Europeia, o conjunto transatlântico. E a retirada desse algodão, a partir do momento em que a Ucrânia vai adentrar a União Europeia e começa a aspirar também a entrar na OTAN, isso é visto pelos russos como essa retirada desse algodão. Então, os cristais começam a se chocar e a gente observa essa nova fase agora muito mais violenta de um conflito entre Rússia e Ucrânia. Medvedev, inclusive, falou ontem ou hoje sobre essa questão, professor Kerst, que a Ucrânia, para uma estabilização regional, a Ucrânia tem que assumir o papel de região tampão, algodão. Então, é uma zona de o quê? De mínima influência de ambas as potências regionais, União Europeia e Rússia. E, professor Kerst, uma coisa que eu sempre digo, a frustração dos russos na não entrada, professor Villa, na OTAN, talvez seja semelhante à frustração turca no final da década de 90, quando também lhe foi negado a entrada da União Europeia. Volto a insistir, no modelo ocidental repercute também questões culturais, civilizacionais. Professora Karina, justo pegando esses ganchos, tanto do Danilo como do Kerst, e usando uma expressão do Danilo, creio, desse apequenamento da Europa, é bom lembrar quem nos acompanha, né? A hegemonia europeia durou vários séculos. Vamos pegar a partir do século XVI, né? Então, né, com a expansão espanhola, principalmente a Espanha, depois século XVII, XVIII, com a Revolução Industrial, no final do século XVIII, mais ainda. E hoje a Europa, em termos econômicos, é muito importante, ninguém nega, mas, porém, em termos militares e no conjunto do mundo, em termos geopolíticos, se apequenou. Como a senhora entende isso? Quer dizer, qual é o destino da Europa? Criar um exército europeu? Construir a sua própria aliança militar, ou seja, o fim da OTAN? Como vai se recolocar nesse mundo que tem Estados Unidos aqui, tem Rússia aqui, tem China aqui, e nós não falamos na Índia, hein? Que está atropelando por fora, quinto PIB, quarto, daqui a pouco o terceiro, né? Então, como é que fica a Europa nisso? Bem, a discussão sobre uma política comum de segurança europeia é antiga, né? E eles não conseguem chegar a um consenso sobre isso, esse é o grande ponto. Eles não conseguem chegar a um consenso. A OTAN ocupa esse espaço, querendo ou não. Então, é uma zona de conforto ter a OTAN para eles. Porque eles não têm que pensar em uma política de segurança comum, uma vez que eles já têm uma aliança militar antiga, né, da Guerra Fria. Então, e como a OTAN não terminou com o final da Guerra Fria, e ela tenta, né, como a gente conversou aqui, né, foi bem pontuada pelos professores, a OTAN ela tenta mudar a sua perspectiva, ela sai de um princípio de uma aliança militar focada em defesa dos seus membros para um sistema de segurança coletiva. Então vão ter missões lideradas pela OTAN nos anos 90, nos anos 2000, né, no auge, né, daquelas missões de peacekeeping, peace enforcement, peace building, né, que depois, hoje a gente mal fala disso nas relações internacionais, porque as missões, se não todas, a grande maioria foi mal sucedida, né, para dizer o mínimo, né, usando um eufemismo. Sem dúvida. Então, os resultados não atingiram os seus objetivos. Então, dessa maneira, a Europa ela se colocou numa zona de conforto. Ela era protegida pelos Estados Unidos, que vai liderar, no fim da Guerra Fria, um processo de globalização, vai liderar um processo de realmente de ser, né, o estandarte desses valores
né? Vamos lembrar do livro do Francis Fukuyama, né? O Fim da História, né? Que eu acho uma loucura dizer o fim da história, mas foi um livro, um sucesso à época, né? A ideia de que não havia mais disputa, né? O capitalismo sem rivais, então não há mais disputa, não há nenhum modelo que se oponha ao modelo americano, e os Estados Unidos vão liderar essa hegemonia, e a Europa vai acompanhar como os amigos, né? Da grande potência. E agora a Europa é colocada nesse cheque. Não podemos esquecer que, apesar desse apequenamento europeu, temos duas potências nucleares importantes, que é o Reino Unido e a França, que tem, a gente falou, né, um pouco mal da ONU, mas temos que lembrar que são membros permanentes no Conselho de Segurança, exatamente porque são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Então, assim, há um apequenamento, eu concordo com essa análise, mas não podemos, né, também ignorar completamente Reino Unido e França, que são potências nucleares reconhecidas, diferente da Índia, que é uma potência nuclear de maneira escusa, né, não poderia ser uma potência nuclear, mas é. França e Reino Unido podem, né, ocupam esse papel, né, que pensado na formação do Conselho de Segurança. E agora tem que, né, a gente vê na Europa, né, a Alemanha, que tem uma posição importante, que, por exemplo, junto com outros países, o próprio Brasil, disputam uma reforma no Conselho de Segurança, uma reforma da ONU, querem ocupar esse lugar no Conselho de Segurança, ter um assento permanente, mas não tem poder nuclear. Então, há uma disputa na Europa de uma nova configuração em termos de segurança. Mas ainda está aquém, muito por esse lugar da OTAN. Então, quando Donald Trump, por exemplo, ameaça sair da OTAN, como fez em campanha, dizer que os Estados Unidos não precisam dos demais países, eles podem se manter sozinhos, é um recado para a Europa pensar na sua própria política de segurança e não depender mais dos Estados Unidos. Eu acho que passou da hora.